Tudo bom, irmãos? Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre sua vida. Você que nos assiste agora em mais um estudo bíblico, seja bem-vindo a este estudo que, de fato, o nosso Deus esteja falando aos nossos corações aquilo que Ele tem preparado para nós. Nós estamos estudando Isaías hoje, queremos estudar ali o capítulo 56 em diante. Vamos ver onde a gente vai chegar nesse momento de estudo, mas antes, nada melhor do que a gente buscar este Deus, não é? Em oração, em súplica, porque a gente depende dele. Vamos orar? Querido Jesus, nós estamos gratos ao Senhor por estar neste momento, podendo transmitir mais uma porção da sua palavra. Mas entendendo, Senhor, que não temos nada de nós mesmos, suplicamos o auxílio do Senhor, teu Santo Espírito nos dirija, não só para, ó Deus, falar da tua palavra, mas também para aqueles que ouvem a sua palavra, que estes possam, pela graça do Senhor, seu poder, ouvir e compreender e assim colocar em prática aquilo que o Senhor nos tem dado a cada dia. Essa é a nossa oração, nossa súplica. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar um hino. É o hino 352 no nosso hinário, Novo Cântico. Leitura bendita. Nós vamos estudar a palavra de Deus, então esse hino cai bem, não é? Enquanto, ó Salvador, teu livro ler, de auxílio necessito para ver, da mera letra além, a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida o pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Amém. Amém. O Senhor é que nos dá a sua palavra. Esta é uma palavra bendita, uma palavra que nós compreendemos pela graça da operaciosidade ou da operação do Espírito do Senhor. Vamos ler então essas passagens aqui de Isaías a partir ali do capítulo 56. A gente está estudando Isaías, a gente viu semana passada a respeito do futuro que Deus está reservando, do reino que viria, a gente chamando aqui o futuro glorioso de Sião, da oferta gratuita, da nova aliança. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso dentro desse escopo do capítulo aqui 56 e em diante. Então eu quero que você abra aí a sua Bíblia, capítulo 56 de Isaías. A gente vai lendo e vai expondo aqui estas partes para a gente poder compreender esta passagem, ok? Deixa eu só me organizar aqui. Ok, isso aí, muito bem. Então, o que diz essa palavra de Isaías, capítulo 56? Assim, ó. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Lembra, a gente estava falando na semana passada sobre a graça, o conselho de Deus, de buscá-lo enquanto se pode achar, a orientação dele através da escritura, da boa nova do evangelho é exatamente essa, é o convite da graça, é o arrependimento, que a gente explicou um pouco sobre isso, mas aqui o Senhor continua, ampliando essa ideia, esse discurso da sua redenção, que ele vai operar naturalmente. Então não é uma obra, como eu disse, tenho dito, que é o homem que opera, é o homem quem faz. Não, o homem não tem poder para isso, mas Deus está estabelecendo com o homem uma nova aliança, porque a aliança baseada lá na lei, ela não foi estabelecida, cumprida por os homens de forma cabal, nenhum homem tinha essa condição. Então Deus faz uma nova aliança
né, unilateral nesse sentido, né, onde dependeu do Senhor. Ele que operou todas as coisas, toda a parte desta aliança, né? Então vamos ver lá, ó. Ele está dizendo que a salvação do Senhor está prestes a vir, que a justiça dele está prestes a manifestar-se. Então, ele está falando, na realidade, da vinda, né, do seu reino messiânico, né, que é a vinda do Messias e a inauguração desse reino através do Messias, né, com a sua igreja. Então, isso é bem importante a gente lembrar, ok? Vamos ver um pouco mais aqui, o capítulo 56, verso 2 diz: Feliz o homem que faz isso. O quê? Feliz o filho do homem que nisso se firma. No quê? Que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Você vai entender isso aqui pela seguinte razão. Essas duas expressões contidas nesse versículo, a ideia de guardar o sábado e não praticar algum mal, você fica pensando, mas é só isso? Mas é porque dentro do aspecto da aliança, havia algumas coisas que eram visíveis. Um dos sinais visíveis, por exemplo, da guarda da aliança do Senhor no Velho Testamento era a guarda do sábado. Outro sinal visível, por exemplo, você deve lembrar, era a circuncisão, lembra? Que todo o macho, né, todo homem, aos 8 dias de nascer, deveria ser circuncidado ao Senhor. Então, eram marcas visíveis da aliança, né, do primeiro pacto que Deus fez com o homem, no caso, e naturalmente, de uma forma mais específica, Israel. Então, ele deveria fazer isso em cumprimento às suas ordenanças. Não que as ordenanças do Senhor fossem simplesmente restritas ao guardar o sábado, praticar a circuncisão. Não, mas isso são sinais visíveis dos aspectos da lei do Senhor. Porque a lei do Senhor, naturalmente, envolve outros aspectos, tanto espirituais, quanto sociais, quanto políticos, né, morais. Há uma gama de ordenanças que vão legislar Israel. Mas aqui o Senhor está dizendo: feliz aquele que faz isso. Guarda o sábado, né? Guarda de profanar o sábado. Ele observa o dia do Senhor, ele observa o dia do descanso e que mantém a sua mão que isenta, né, quanto possível, de praticar algum tipo de mal, ok? Embora nós bem sabemos, não tem nenhum homem capaz de praticar mal nenhum. Por isso que é uma ideia de busca, de empenho, de esforço aqui, ok? E na sequência você vê assim, ó. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou como uma árvore seca, tá? Você vai entender isso aqui da seguinte forma. Vou ler mais um versículo para você perceber melhor isso. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Olha aí a ideia, né, mais uma vez, de praticar, né, a porção dos mandamentos. Então ele está colocando aqui novamente essa parte visível da aliança. E aí ele dá uma promessa, versículo 5, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, e um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Então esses primeiros versículos estão mostrando uma realidade muito legal, que é o aspecto de que a graça de Deus, né, ela não está restrita àquele o aspecto ali da velha aliança simplesmente. Mas como aqui ainda a nova aliança não inaugurou-se, né? Deus está somente prometendo, você vai perceber isso. Lá no capítulo 55 a gente já viu um pedaço disso, né? Então a promessa que há de se cumprir em Jesus, aqui você vê que a ideia de Deus, né, trazendo a amplitude, o mais importante nesse momento desses versículos é mostrar a amplitude, o alcance desta graça do Senhor, que não vai ser restrita aos judeus, e sim a uma multidão de pessoas
advindas de todos os povos, de todas as línguas, tribos, raças, nações, né, de todas as famílias da terra. Deus vai trazer o seu seus escolhidos. Então, essa que é a ideia. Por isso está falando de pessoas que naturalmente eram rejeitadas ou estavam, a princípio, fora desse contexto da aliança veterotestamentária, né? Falando lá dos eunucos, falando lá dos estrangeiros. Mas, uma vez que se eles, né, empenhasse em abraçar esta aliança e escolher aquilo que agradava ao Senhor, então esses receberiam um nome eterno, né? Receberiam um memorial eterno, não memorial eterno, ok? Então essas pessoas que seriam impedidas pela lei de Moisés se tornarem membros do povo de Deus, está relacionado a alguns aspectos lá, não é? Para o cumprimento de alguns deveres, principalmente alguns deveres específicos, né? Esses não poderiam oficializar, por exemplo, servir lá no templo. Se fosse uma pessoa que tivesse algum defeito nesse sentido, ele poderia oficializar. Então mostra mesmo essa característica de pessoas impedidas, né, de serem membros ali do povo de Deus dentro da velha aliança. Deus está proporcionando algo melhor a estes, né, chamando-lhes, né, mais do que filhos e filhas. Isso é muito importante. Então, é uma ilustração integral, né, uma mostragem, né, da aceitação e da amplitude da graça divina dentro do novo pacto, que seria o pacto da graça com todos os homens, não apenas com Israel. Deu para entender isso aqui? Então vamos seguir lá, ó, versículo 6 em diante aqui, ó. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para servirem e para amarem o Senhor, o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Mais uma vez, né, repetindo a mesma ideia. Aí você fica assim, mas por quê? Daqui a pouco você vai entender melhor ainda por quê, né? Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, qual que é a ideia, qual que é a amplitude disso aqui, né? Então, não só a expansão do reino, né, dos judeus e gentios, Paulo vai falar disso com muita clareza lá em Romanos, mas também o aspecto desta casa que o Senhor há de levantar. A ideia aqui não é só do templo, mas é também da atitude interior, da verdadeira adoração. Lembra do diálogo de Jesus com a mulher lá, samaritana, em João capítulo 4? Ali nos versículos 21, por ali afora, você vai perceber Jesus dizendo, falando com ela, olha, não é um lugar, não é aqui, não é lá, mas é uma atitude interior. Falamos disso algumas semanas, alguns dias atrás, aí, se não me falha a memória, quando a gente falou sobre adoração. Não sei se foi essa semana até, na classe de integração. Então, é uma atitude interior, tá bom? E aí fala, por exemplo, de sacrifícios, né? Os sacrifícios serão aceitos. Se você voltar lá à Bíblia, está no Salmo 51, 17, você vai entender, vai perceber essa ideia aí, ó, de sacrifício, a oração, essa intenção, essa busca como um sacrifício agradável ao Senhor. Salmo 51, 17, deixa eu achar aqui. Ok. Sacrifícios agradáveis a Deus é o quê? O espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então a ideia aqui, que a gente vai vendo, está sendo ampliada, logo a gente vai perceber, a partir do verso 9, uma diferença aqui, o que está acontecendo. Por que esse início aqui do capítulo 56 está falando com essas características, a vocação dos gentios? Mas não é somente isso. Essa vocação, ela implica num aspecto que é aqueles que ouvem o evangelho são por Deus reunidos, mas não por causa de sua arrogância, não por causa de sua beleza, formosura, não. Primeiro porque a graça opera segundo o
poder livre do Senhor, na sua manifestação ali de escolha livre, ele está fazendo. Segundo, que existe uma relação muito interessante nessa passagem aqui, desses sacrifícios, aqui das orações que seriam atendidas, elas estão associadas àqueles que têm um coração novo, transformado, que se prostram diante do Senhor, porque ouvem sua chamada e são transformados, são renovados, são pessoas que vão a Deus entendendo que Ele é o soberano e, naturalmente, elas se achegam a Deus. O Isaías se achegou lá no capítulo 6 do seu livro, lembra? Aí você vê ele diante da santidade, da majestade, da glória do Senhor, ele se prostra, ele entende, ele sabe que ele é pecador, então ele se humilha na presença do Senhor. Lá no Novo Testamento você vai ver a expressão retirada também das escrituras do Velho Testamento, na questão lá do homem que se humilha na presença do Senhor e é exaltado. Mas o que se exalta é humilhado, que Deus rejeita os soberbos, né? E o homem é extremamente soberbo, né? Arrogante na sua pecaminosidade, na sua natureza, ele é extremamente arrogante. Um homem assim, sem um coração transformado, não se achegaria a Deus, né? Somente esse pecado já seria suficiente para deixá-lo totalmente cego, né, a esta realidade. Então, essa prepotência humana, esse desejo, chamar assim, de ser livre, independente, né, de Deus, faz com que ele mantenha nessa dureza, nessa cegueira, naturalmente. Tá bom? Versículo 8, assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel. Então, quem é que faz isso? Deus. A vocação da salvação é um ato da livre graça de Deus. E outro detalhe, diz o versículo 8, finalzinho, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Então, ele já tem um povo, mas esta assembleia, este povo, essa constituição de pessoas não está ainda completa na sua vocação. É por isso que Deus está dizendo que ele vai acrescentar outros, ele vai congregar outros àqueles já reunidos. Então a gente pode entender essa passagem também associando ela à questão de judeus e gentios, ou seja, a redenção não está propriamente ligada apenas a Israel como nação, mas a um povo, um novo Israel, é espiritual, não é físico isso aqui, tá joia? Bom, então vamos tentar puxar mais um pedacinho aqui, ó. Deixa eu ler esse bloco aqui, ó. Versículo 9 até o versículo 12, que fala sobre os guias de Israel, mas guias que deveriam ver, mas não estão vendo, deveriam fazer determinadas coisas, mas não estavam fazendo. Então, o que o texto diz? Vós todos os animais do campo, é uma chamada de Deus, todas as feras dos bosques, vinde comer. Ó, os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Sem exceção, olha aí, interessante, né? Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Esse bloco me parece estranho, mas não é não. Aqui, na verdade, é Deus chamando as nações para o aspecto da realização da sua justiça em relação a Israel, seu povo. Tanto Israel quanto Judá. Esta expressão do versículo 9, todos os animais do campo, né, e as feras dos bosques seriam as nações ao redor que Deus utilizaria, como ele utilizou da Assíria para punir Israel e da Babilônia para punir Judá. Então, são as nações que vêm para comer, a ideia, né? Para comer, porque eles seriam alimentados, eles seriam fortalecidos, porque eles iam vencer a guerra contra o povo de Deus, porque Deus estava ordenando e Deus daria tanto Israel quanto Judá nas mãos de seus inimigos. Isso é muito
claro, é visto nas expressões também de Jeremias, né? Você tem esta realidade. Quer ver um aspecto aqui, ó? Deixa eu achar aqui para ler para os irmãos. Jeremias, por exemplo, no capítulo 12. Terminei de ler Jeremias esses dias. O versículo 7 a 9, depois da queixa de Jeremias, está dizendo lá o seguinte, ó: Deus castiga os devastadores do país. Quem são esses? Olha, desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, desamparei, na verdade, a minha casa, abandonei a minha herança, a quem mais eu amava, entreguei na mão de seus inimigos. A minha herança tornou-se-me como leão numa floresta, levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. A casa é para mim a minha herança, ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina, e depois ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Então, mais uma vez, essa é uma expressão que bate muito com esse pedacinho de Isaías. Se você ler a sequência de Jeremias, lá, muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão, a porção que era o meu prazer, tornaram-no em deserto, em assolação a tornaram, e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um e outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Então, a expressão até mais conhecida do versículo 13 é: semearam trigo e cegaram espinhos, né? Cansaram-se, mas sem proveito algum. Ok? Então, envergonhados sereis os vossos frutos por causa do brasume da ira do Senhor. O dia da ira do Senhor que viria sobre, né, o seu povo tinha então essa característica. E o outro aspecto aqui dessa característica é que você vai perceber aqui, né, que Deus usou nações para fazer isso, naturalmente, né, em cumprimento àquilo que ele diria, né, que estava dizendo em relação aos pecados de Israel, que ele não iria inocentar Israel, não iria inocentar Judá, como ele não inocenta o culpado, em tempo algum, diz a Escritura. Não é? Então, por causa desse pecado, Deus traria estes que viriam para se alimentar, para comer. Bate com Isaías 56:8, que diz lá: ó, assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Perdão, aqui eu li 56:8, é isso mesmo, né? É a menção aqui. E Isaías 56:10-12, que a gente, né? Seus atalaias são cegos, né? Os atalaias são cegos, ou seja, sobre o muro, qual que era a função do atalaia? Era avisar que o inimigo viria, mas eles não estavam vendo. É mais ou menos isso. Deus estava dizendo: ó, vou trazer o inimigo. Eles não davam muita importância para as palavras proféticas, né, que Deus estava enviando através de seus servos. Muitos dos profetas foram mortos, recusaram ouvir os líderes, né, de Israel, se recusaram ouvir os profetas que Deus estava enviando. Muitos foram presos, alguns mortos. Por quê? Porque os líderes da nação estavam, né, achando que aquilo que os profetas estavam trazendo era uma mentira, era um engano. Não, isso não vai acontecer, nós somos fortes, Deus é por nós, mas eles estavam esquecendo da prática pecaminosa que estava aborrecendo o Senhor. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas práticas aqui no capítulo 57, tá bom? Então, está dizendo aqui exatamente essa ideia. Não é? Quando fala lá, ó, capítulo 56, aqui, ó. Os atalaias, né, aquelas sentinelas que deveriam guardar a cidade, seriam os pastores que deveriam guardar o rebanho, eles naturalmente iriam falhar. Né? E por que eles iriam falhar? Aí você vê o que eu falei um pouquinho sobre essa questão da ganância, né?
do orgulho, dessas vaidades todas. Israel estava cheio destas vaidades, desse orgulho, portanto, estava cheio dessa cegueira, né? Há quem diga que em Israel havia muita idolatria nesse período, não é? E isso é realmente apontado na Escritura, e era exatamente essa idolatria que foi trazendo essa cegueira. Porque eles serviam a Deus, faziam lá aquelas práticas rituais todas, mas naturalmente eles estavam servindo também aos Baalins, a outros deuses que não são Deus. Então os inimigos iriam devorar Israel. Seus vigias, seus líderes espirituais, né, eles seriam punidos por causa desta cegueira. Você vê isso em Isaías 62:6, por exemplo. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Então, essa ideia dos guardas aqui. Todavia, esses pastores, esses líderes estavam fazendo coisas erradas. Eles não estavam realmente defendendo, né, aquilo que era para defender, observar aquilo que era para observar, que era a palavra do Senhor. Então, o que vai acontecer? Deus vai trazer o seu juízo, tá bom? Ezequiel é uma outra passagem que mostra também isso. Deixa eu ler aqui para os irmãos. No capítulo 3 de Ezequiel, a gente vê uma outra passagem que faz menção a isso aqui, dos líderes do povo como cegos, né? Então, esses não seriam realmente úteis como atalaias. Capítulo 3 de Ezequiel, no versículo 17. Onde o profeta... Eu estou em Lamentações, aqui, Ezequiel... Achei. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre toda a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. E aí o que vai acontecer? Você vai perceber isso não só com Jeremias, porque Jeremias foi assim também, falou, mas eles não deram ouvidos, mas com o próprio Isaías também, que falava e os seus líderes do seu tempo, o povo de Deus ali, não estava dando ouvidos à voz do profeta. Ou seja, naturalmente eles não estavam dando ouvidos à voz de Deus. Deu para entender? Ok? Então vamos tentar seguir um pouquinho mais aqui. Ele diz lá que... Nada entendem, nada compreendem, né? E cada um se volta para a sua ganância, todos, sem exceção. Por isso que eu disse que eram os líderes. Aqui não é só líder espiritual, ou seja, só os líderes que eram sacerdotes, os levitas, não é isso. Mas é todos os líderes políticos também. Então os reis, os nobres, os príncipes, eles estavam cometendo esse pecado. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho então nesses aspectos aqui desses pecados. Ok, vamos ver mais um pouquinho. Tá aqui. Capítulo agora 57. Capítulo 57, você vai ver que é condenada a idolatria de Israel. Então preste atenção aqui, ó. O que o capítulo vai narrar para a gente. Então vamos lá. Perece o justo e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que ninguém considere esse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. E entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. Então, aqui você começa a ver uma coisa interessante. Primeiro, uma palavra boa, uma palavra de paz. Mas para quem é essa palavra? Aí você vai começar a ver essa distinção aqui. Quem é que entra nesta paz? Naturalmente, você vai perceber aqui a expressão descansa no seu leito. Literalmente, lógico, os seus túmulos, né?
os túmulos dos fiéis, para estes, para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que seguem sua palavra, estão obedecendo a sua palavra, depois que eles morrem, eles estão aguardando, não é, o quê? A redenção eterna, a vida eterna. Não é assim? Então, por isso que para estes é descanso. E a Escritura diz lá em Hebreus que alguns não entrarão no descanso de Deus. Aqui não está falando do aspecto da morte física, né? Mas do descanso eterno, né? Da vida eterna. Então deixa eu achar aqui, mostrar para você esta palavra que é bem legal. Acho que é o capítulo 4 de Hebreus. É isso mesmo. Entrada no descanso de Deus pela fé. E aí o Senhor está dizendo assim na sua palavra. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Versículo 3. Por quê? Porque aproveitou as boas novas, deu ouvido às boas novas. A palavra que eles ouviram, né, lá no passado, dos profetas, aqueles homens não deram ouvidos. Mas os que dão ouvidos, né, acompanhou esta atitude pela fé, e a estes Deus permitiu entrar no descanso. É uma clara menção sobre a passagem ali do deserto antes de entrar na terra prometida. Lembra? Aquele povo, por causa da incredulidade, não entrou na terra prometida. Quem que entrou? Apenas Josué e Caleb, né, daquela geração, e os menores ali. Tá querendo resultado, mas eu não quero resultado, né, gente? Deixa eu diminuir o volume desse negócio aqui. Para mim, esse Google é vivo, viu, gente? Você está conversando um negócio aqui e ele está prestando atenção na conversa. Eu espero que você esteja prestando atenção também na nossa conversa aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Até cheguei, perdi aqui. Achei. A ideia que ele entrou nesse descanso por causa da fé. Josué e Caleb, eles confiaram no Senhor, que Deus tinha dito que daria-lhes a terra, daria este descanso, e eles estavam incentivando o povo, vamos conquistar, vamos entrar, vamos pelejar, mas os outros espias, não vamos dar conta, vai dar tudo errado, papapá. É por isso que aconteceu aquilo, e essa palavra registra isso aqui. E aí diz o verso, fazendo referência a isso aqui, ó, lá em Números 14, né, 1 a 35, me parece, e também em Salmo 95, Salmo 95, 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E aí você vai lendo, e aí, de repente, você vê Deus falando isso aqui, ó. Verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Não é? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, verso 11, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência lá dos nossos pais no passado. Então, vai entrar no descanso de Deus. Então, servos de Deus já têm esta esperança, vida eterna em Cristo Jesus. Versículo 3 diz, mas chegai-vos para aqui, vós os filhos da agoreira, descendência da adúltera e da prostituta. Isso faz uma menção clara a Israel, naturalmente. Não é uma mulher prostituta, mas é o povo que estava agindo de forma a realmente desagradar o Senhor com a sua idolatria. Então Israel, como uma nação idólatra que era, estava traindo o seu compromisso com a lei de Deus, você não estava cumprindo a lei de Deus, indo, é uma metáfora lógica isso aqui, indo após outros deuses, aos ídolos. Então, no culto cananeu, havia muita idolatria, muita prostituição cultural nesse sentido. Os cananeus eles não eram povos monoteístas, eram politeístas, então só aí já era uma bagunça. A fé deles nesse sentido. Normalmente eles tinham uma divindade a qual eles devotavam mais, mas acreditavam em tudo e, tipo assim, dava tiro para todo lado, não é? Se a divindade X era para aquilo, eles se curvavam diante daquela divindade. Aquela outra divindade era para outra coisa, eles se curvavam diante daquela outra divindade. E assim faziam. Só que o que aconteceu? Quando Israel entrou em Canaã, ao invés deles serem firmes e observar a lei do Senhor, eles se curvaram ante a esta prostituição cultural. Eles adoraram também os ídolos dos cananeus, tá bom? Por isso que aqui Israel é chamada de
descendência adúltera, de prostituta. De quem chasqueais, ou seja, de quem vocês estão zombando? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Também, verso 5, que vos abrasais na concupiscência junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos dos vales e das fendas dos penhascos, porque entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas te cairão em sorte, sobre elas também derramas a tua libação, e lhes apresentas ofertas de manjares. Contentar-me-eu-ia com estas coisas. E aí você vai ver aqui uma passagem aqui, né, a partir do versículo 7, 8, uma relação com isso aqui. Olha só. Verso 7. Sobre monte alto e elevado pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios. Então, é a mesma linguagem figurada do versículo 3, né, falando lá da mulher adúltera. Por que agora está fazendo essa relação, né, de leito aqui, no lugar de descanso, e ao mesmo tempo você está falando aqui de lugar de sacrifício? Mas para quem? Para Deus? Logicamente que não era. Então você vai perceber isso aqui, ó. Quando você compara a prostituição, esse leito é o lugar do culto pagão, né, do paganismo. Ou seja, era o altar dos ídolos, ao lado do qual se praticavam os atos imorais. Boa parte do culto desses ídolos, né, eram acompanhados com uma certa orgia, fosse bebedeira, fosse relação sexual. Então Israel gostou muito desta coisa podre, né, desse culto podre, o tal lá do Baal Peor, né, de que Finéias foi tão zeloso, foi lá, matou aquele israelita, Cosbe, lembra? Lá no Velho Testamento. Pois bem, esta é um retrato do que está acontecendo. E aí você vê aqui assim, ó, versículo 8, 9, falando o seguinte: detrás das portas e das ombreiras pões teus símbolos eróticos, e puxas as cobertas, sobes ao leito e o alargas para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação e lhes miras a nudez. Vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes, envia os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. Ou seja, esse símbolo erótico, ou seja, uma espécie de memorial, né, um sinal, ou mesmo um ídolo, poderia ser uma imagem, mas poderia ser simplesmente, né, uma efígie, né, de um órgão sexual. A gente tem esta marca, inclusive nas grandes cidades, né, que são os obeliscos. Você já percebeu como as grandes cidades têm esses obeliscos, né, como a Praça 7? Aquilo é uma espécie de obelisco, é um símbolo idólatra, aquilo, antigo. Então, no passado, era muito utilizado aquilo por toda parte. No culto cananeu era cheio desta presença, né, desses símbolos para honrar o Deus pagão, né, aqueles ídolos, que a maior parte desses ídolos eram honrados com essas práticas comuns de excessos, de orgias, né, aquela bagunça que era contrária à glória divina, né? Então esse culto ele desonrava a Deus, e Israel se misturou com isso. Então, isso é algo terrível. Quando você vê que, né, a expressão falando de enviar embaixadores, então não espera até ser procurado, essa ideia aqui, mas busca de longe o objeto de sua volúpia. Talvez isso seja uma referência clara àquelas coisas, aqueles cultos ou aquelas ideias trazidas de longe. Um exemplo que a gente pode ter aqui é o de 2 de Reis, lá, em Reis, quando o rei vai mandar construir um altar diferente daquilo que Deus havia ordenado a Moisés.
e naturalmente do projeto do novo templo. Totalmente diferente. Olha só, tanto que isso vai ser substituído. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Em 2 Reis, capítulo 16, verso 10 até o verso 15. É a idolatria de Acaz, do rei Acaz. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Né? Então tá vendo? Importando o culto lá de fora, ou seja, copiando aquela questão idólatra, né? O modelo idólatra. E qual que era a intenção de Acaz? Era alegrar o rei da Síria, por causa de sua aliança com o rei da Síria. Né? Então, olha só a perversidade do coração aqui do rei. Né? Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e sua oferta de manjares, derramou sua libação e aspergiu o sangue de suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa do Senhor, entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, no lado norte. Ele substituiu o altar que estava ali. Ordenou também o rei Acaz ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar o altar da manhã, o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, também o holocausto de todo o povo da terra e a sua oferta de manjares, e também as libações, todo o sangue dos holocaustos, todo o sangue dos sacrifícios aspergirás neste altar aí. Porém o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Deus ordenou isso? Não. Está percebendo aqui? Onde estava caminhando a idolatria de Israel e de Judá? Então isso foi um problema terrível, né, para ambas nações, no caso o Reino do Norte e o Reino do Sul. Foi a sua vileza, a sua idolatria. Jeremias vai chamá-la, né, pela palavra do Senhor, de Olá e Olibá, como se fossem duas irmãs. Uma se prostituiu, a outra seguiu o mesmo caminho, fez pior ainda do que a primeira, a irmã mais velha, que no caso é a aplicação de Israel, o Reino do Norte, e Judá, o Reino do Sul. Ok, gente? Então, este foi um grande problema, né? E Deus vai condenar essa idolatria em Israel. Ele está fazendo aqui essa chamada para os gentios, né? Lá no capítulo 5 ele diz: todos vós que têm de sede, venham, comprem, sem dinheiro, sem preço. Né? Está falando da graça, da extensão dessa graça, está falando da vocação dos gentios, mostrando que não é só para judeus, é judeus e gentios. Né? A graça vai ser aplicada a todos, nesse sentido. O Redentor, o Rei, vem para remir um povo, não só o israelita, judeu de nação, né? Mas um povo. E agora ele está dizendo do pecado desse povo, Israel, no caso sua idolatria, como ela há de ser punida. Então, versículo 10 em diante, você vai ler o seguinte, ó. Mas na tua longa viagem te cansas, mas não dizes, é em vão. Achas o que buscas, por isso não desfaleces. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, diz o Senhor, nem de mim te importasses. Não é acaso porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temes? Então o que Deus está dizendo assim, vocês estão fazendo tudo isso é porque eu ainda não tomei providências. Embora, não é que Deus estava de todo calado ou sem tomar providências, não é isso. Mas isso aqui mostra a longanimidade de Deus e o propósito de Deus em dando, por essa longanimidade, tempo ao seu povo de arrependimento. Mas esse povo não se arrependeu, por isso veio o justo castigo, tá? Aí o verso 12 diz lá, ó,
por causa dessa falta de temor, dessa infidelidade, dessa desobediência, eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. A ideia aqui, porque a justiça de quem não tem justiça nenhuma não vale nada, essa que é a realidade. Então, Deus vai botar isso, mesmo que publicado, mesmo, né, em ciência, como eu vou dizer, notório, mas não tem valor, não vai ajudá-los em nada. Né? Por quê? Porque só uma obediência plena realmente poderia resgatá-los nesse sentido. Então, publicarei essa tua justiça. Justiça, então, pagã, né, não é grande coisa para ser publicada. Então, uma vez que é uma revelação da injustiça dos infiéis. É muito mais isso, né? Do que justiça. Versículo 13. Quando clamares, a tua coleção de ídolos que te livre. Isso aqui é bem interessante. Levá-los ao vento, um assopro os arrebatará a todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Então aqui já você vê um aspecto em que Deus está trazendo, né, para eles esta mensagem de que quando eles buscarem socorro, eles não terão esta ajuda da parte do Senhor. Que clame os seus ídolos, que os seus ídolos possam livrar vocês, que os seus livros possam livrar vocês desta situação. Então você tem aqui nesta passagem para observar. Versículo 14 em diante. A mensagem de paz para aqueles que se arrependerem. Vamos lá, para os arrependidos. Seguindo então, nossa passagem diz: dir-se-á, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É muito lindo isso aqui, né? Então a grandeza de Deus, ele diz, habito no alto. E a palavra aqui, aterrai, é como uma ordenança divina, é Deus do seu trono dizendo, né, o que deveria ser feito. A ideia aqui dos tropeços, né, que o texto fala, tá lá, tirai os tropeços do caminho de meu povo. Não eram os tropeços o quê? Políticos, espirituais, sociais, porque havia, gente, prática de todo tipo de injustiça. Eles não estavam só desobedecendo a lei de Deus no sentido de guardar o sábado, essas coisas, não. Era o pior, né? Porque eles não estavam observando o direito dos órfãos, o direito das viúvas, eles não estavam atendendo às necessidades sociais, né? E nem mesmo às necessidades políticas, as responsabilidades dos reis em relação aos humildes, a responsabilidade dos sacerdotes em relação à lei de Deus, eles não estavam observando nada disso. E por isso é que vem essa situação aqui, Deus dizendo, aterrar, aplanar, né, o caminho. A ideia é um pouco essa. Duas passagens interessantes também em Isaías, dá para a gente ler aqui para uma comparação. Rapidamente aqui, Primeiro, capítulo 40, verso 3 a 5. Você tem essa mesma expressão aqui evocada, Capítulo 40, verso 3 a 5. Vós, o que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Não é? Então era para ser afastados aqueles erros, preparar o caminho. Todo vale será aterrado, nivelado, todos os montes outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Também em Isaías 62:10, você vai estar com esse registro. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Então é a mesma ideia de fazer um concerto, né? Uma aliança nova com o Senhor. Só que esta aliança, naturalmente, não vai ser como a velha aliança. Eu vou mostrar isso aqui rapidamente, tá bom? Vamos lá.
Quando fala de Deus, né, o alto, sublime, mostrando a sua grandeza, o divino poder dele, né, mas a sua santidade, a sua graça, a sua misericórdia, vindo de encontro com a necessidade humana, a sua pobreza, a sua situação deprimente. O homem está numa situação deprimente por causa do pecado. Então Deus vem com a sua graça para cobrir essa nudez, para ajudar esse homem, segundo o conselho da vontade dele. Tá joia? Então, quando o Senhor faz isso, né, ele vem para, aplainar, para limpar a nossa vida, para trazer restauração, aquilo que está tortuoso, que é o nosso pecado, né, precisa ser o quê? Redimido. E ele vai ser naturalmente redimido em quem? Em Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus e pela obra do seu Santo Espírito, sua palavra, ele vai transformando o nosso ser, trazendo a imagem de Deus, né, sendo renovada dentro de nós, tá joia? Então vamos lá, Deus, ele é um Deus poderoso, Deus grande, aqui esse texto fala disso, poder para vivificar, né, o espírito dos abatidos. Esse Deus, além da sua manifestação da glória de sua natureza, feita por suas mãos, por sua palavra, você vê isso, né, a presença de Deus nesse sentido, né, os céus manifestando a sua existência, você vê que ele não é só um Deus transcendente, um Deus imanente, não é? Também. Então, ele está presente no espaço físico, nesse sentido, ele é um Deus onipresente, mas ele também se revela, né, à consciência humana, ou seja, aos seres humanos, através do seu espírito e sua palavra. Então, aqui é o seguinte, é um contraste, né, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, um Deus que é grande, que é santo, né, procurando o coração de um homem que é pobre, que é pecador, mas ele está aqui agora estendendo a sua graça para o homem, onde, vamos chamar assim, né, o espírito dos abatidos, ou o coração dos contritos, ou seja, aqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que, ouvindo a sua palavra, entram nesse caminho de arrependimento. Então isso é muito importante. Por quê? Verso 16: não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim o fôlego de vida que eu criei. Deus está dizendo o seguinte: se eu não usar da minha misericórdia, então não vai ter chance, né? Essa que é a verdade. Não vou contender eternamente ou continuamente, mas ele vai julgar, né, todas as coisas, como ele julgou o pecado, né, e ao mesmo tempo ele concedeu graça amando o pecador, amando o homem, e por isso fazendo com que a sua graça se manifestasse, né, através de Cristo, e assim ele redimisse o seu povo. Verso 17 diz: por causa da indignidade de sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a minha face, indignei-me, mas rebelde seguiu ele, está falando do povo, né, o caminho de sua escolha. Naturalmente, isso ocorre quando as pessoas não ouvem o evangelho, continua essa realidade aqui bem presente nessa questão. As pessoas, né, só podem por Deus ser encontradas. E só é contrito, ou só é este que tem o coração contrito, o espírito abatido, aquele a quem Deus confere o chamamento ao arrependimento, de acordo com 2 Timóteo, né, lá no capítulo 2, que a gente leu inclusive no domingo pela manhã. E aí, o versículo 18 diz: tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Essa é uma passagem legal porque está dizendo o seguinte: tenho visto seus caminhos. Como são caminhos que não dão em nada, caminhos de morte, Deus vai sarar. Então, lá atrás a gente viu isso. Eu sou o Senhor teu Deus que te sara. É o Deus que redime através do seu servo, o Senhor Jesus. Então, somente Deus pode fazer isso. E Deus é o único que pode também guiar o seu povo, tomar o seu povo pela sua mão e trazer para o seu povo a consolação. É a ideia da paz aqui, né? Mas para quem? Aqueles que choram.
é a ideia dos contritos, é a ideia dos arrependidos, não é? Verso 19, como fruto dos seus lábios, criei a paz. Olha que bacana. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Que bênção. Então, a mensagem para nós, gentios, vamos pensar assim, a mensagem para os homens é a mensagem de boa notícia, onde Deus manifesta a sua graça e nos dá o convencimento, nos dá a fé, nos dá a nova vida por Cristo Jesus. Então, a justiça foi satisfeita, o pecado foi pago, né? A culpa foi paga, né? O castigo foi esse que Jesus assumiu, nosso lugar. E aí, o que aconteceu? Ele se tornou o caminho da paz. Ele se tornou a nossa paz. Lá em Efésios 2 diz, ele é a nossa paz. Que bênção. Não é assim? Terminando, versículo 20 e 21. Está escrito, mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Que triste, não é? É triste. Mas essas pessoas, elas estão vivendo, né, desta forma. Elas estão vivendo dessa forma. Né? Para os perversos, não há paz. Acabou. Encerrando aqui, viu, gente? Para os perversos não há paz. Então, esta paz ela só é produzida por Jesus Cristo. Lembra lá? Capítulo 53, verso 5. Opa! Ao vivo tem disso, né? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Efésios 2:13. Também vale a pena a gente ler para fechar aqui. Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, que antes estáveis longe, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 14, ó, porque ele é a nossa paz. Glória a Deus. Só que o perverso não tem lugar nessa paz. Não tem lugar nesse descanso. Por quê? Porque eles não dão atenção, eles não vão dar ouvidos. Assim como Israel não estava ouvindo o Senhor. Continuam os homens nesses dias não ouvindo o Senhor. Sua perversidade, sua cegueira, seu pecado, né, afastam os homens de Deus. E eles não vão dar ouvidos à sua palavra. Por isso eles não vão ter direito, eles não vão gozar desta bênção de paz, do príncipe da paz que Deus preparou em Cristo Jesus, né? Porque os perversos rejeitam essa paz que Deus está propondo, eles não querem essa paz. Uma passagem interessante aqui, ó. 48 de Isaías, versículo 22, e assim a gente encerra. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. É a mesma palavra aqui no verso 21 do capítulo 57. Então, que Deus nos dê a alegria sempre de não só saber, conhecer isso, mas de continuar pregando o Evangelho, para que as pessoas possam ter esta bênção, essa oportunidade de ouvir o Evangelho. Porque aqueles que ouvem o Evangelho são as ovelhas do Senhor, são as ovelhas do seu pastoreio, do seu aprisco. Para estes a paz, para esses o pastor abre a porta. Então se você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu querido, está me ouvindo, está dando atenção a essas palavras de Deus, não são palavras minhas, essa é a escritura que a gente está estudando aqui aos poucos, né? Se você está entendendo essa verdade, se você está longe do Evangelho por alguma razão, olha, eu quero te dizer hoje é o momento oportuno. Hoje é dia de você fazer um concerto com Deus, porque você e eu jamais poderíamos cumprir a aliança velha lá da lei. Mas Deus propôs uma nova aliança para mim e para você em Cristo Jesus, onde Cristo cumpriu toda a lei por mim e por você. E agora Ele está nos dando a oportunidade, quando ouvimos a sua palavra, de segui-lo,
Então, se você tem ouvido a palavra, tem entendido, é porque o Espírito do Senhor está mostrando isso para você, é para você agora tomar esse passo, né? Dar esse passo adiante, de fazer parte desta aliança que Deus propõe para você, que é uma aliança de graça. Você não vai pagar por isso, você não pode pagar, eu não poderia, ninguém pode pagar por isso, mas Deus está propondo um caminho novo e vivo para nós, que é um caminho de novidade, é um caminho de transformação, é um caminho de renovo, onde ele vai renovar a imagem dele dentro de nós, vai restaurar a imagem dele dentro de nós, e isso vai habilitando a gente, capacitando a gente para a gente entrar nesta aliança de paz com ele, nós que um dia estávamos em guerra. Então, que Deus te abençoe, que você possa tomar essa decisão quanto antes, não deixe para depois não. Acho que hoje, como diz a Escritura, é o dia sobremodo oportuno para aqueles que estão longe se aproximarem do Senhor, porque Ele está chamando. Vamos orar? Querido Deus, Tu que nos chamas a uma nova vida por Cristo Jesus e nos concedes o Espírito da promessa para nos guiar na Tua verdade, uma verdade que nos liberta. Vem sobre nós, vem sobre todo aquele que ouve essa palavra, trazendo o conselho do Senhor, trazendo o entendimento, e o Senhor dê a eles também a condição para seguir neste conselho, nessa palavra santa. É a nossa oração, Senhor, que o Senhor possa firmar os passos de cada um. Oh Deus, só o Senhor pode fazer isso, levar cada um ao conserto, ao arrependimento, a uma entrega genuína, a um desejo genuíno, verdadeiro de conhecer o Senhor, de adorá-lo e servi-lo de forma integral. Porque assim está escrito, todo aquele que vem ao Senhor vai negar a si mesmo e assim vai seguir o Senhor, vai seguir a sua palavra e por ela é que vai estar sendo limpo, vai estar sendo preparado para o encontro com o Senhor. Nós assim rogamos o teu favor e te agradecemos até aqui no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você, nosso ouvinte, que Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem, a graça do Senhor Jesus. Até mais.